Capítulo 19. A claridade o incomodou nos primeiros instantes quando saiu do labirinto branco, localizado abaixo das montanhas na parte subterrânea do NAPE, onde estivera envolvido com as recentes descobertas das substâncias tóxicas que causaram uma fenda no Oceano Atlântico. Uma vez livre daquele lugar e daquelas roupas que sufocavam qualquer mortal, sentiu vontade de dar uma volta pelos arredores da propriedade, para respirar ar puro e sentir o vento bater no rosto. Depois que voltou da casa de Lúcia na madrugada de quarta, não teve muito tempo livre para pensar em tudo o que havia acontecido. Os sentimentos dele se alternavam entre alegria e receio. Ainda não acreditava que eles continuavam juntos, mesmo ela sabendo de tudo. Mas precisava ter calma, pois a jornada estava apenas começando. Razek era uma pessoa que o preocupava bastante. Por várias vezes confidenciara a Torã que tinha vontade de levar a neta para morar com ele, para inclusive orientá-la em todos os segmentos. A expectativa era grande. Por outro lado, Lúcia vivia uma dubiedade sem prazo para terminar. Será que ela conseguiria renunciar a tudo que conquistara na Terra para viver num outro mundo? Um mundo totalmente desconhecido e distante. Havia ainda outra questão. A situação dela não estava legalizada e para entrar em Artânia era necessária a autorização do Poder Supremo. Se ela fosse totalmente terráquea, seria praticamente impossível, mas como descendente, esperava-se que não houvesse problema, e tudo deveria acontecer sem que soubessem que Torã, por 3 rams, estivera ciente da vida dela, sem nunca informar a Federação. Razek aguardava a autorização de Torã para mexer com a questão burocrática, mas antes, este precisava convencer Lúcia a fazer a mudança. Então, quando o avô anunciasse oficialmente que a neta estava viva, todos saberiam da existência dela. Torã tensionou ao pensar naquela possibilidade. Ele sabia que não poderia escondê-la por muito tempo. Uma hora ou outra, todos iriam conhecê-la. Assim que entrou na sede, foi recebido por Zomar, que o aguardava impaciente. Por onde andou? Disse enquanto o seguia a passos largos. Você sabe muito bem que eu estava no labirinto. Por que pergunta? Eu estou me referindo ao tempo que demorou em chegar até aqui. Eu fui informado que você saiu há quase uma hora. Estava lhe procurando. Respondeu o amigo ainda em seu encalço. Quase chegando ao escritório, Torã parou para olhá-lo de frente. Sabe que não levamos o sensor quando estamos lá embaixo. O que está acontecendo? A desconfiança soou bem forte naquelas palavras. Zomar respirou fundo antes de prosseguir. Veja você mesmo, comunicou em pensamento. Abruptamente abriu a porta, entendendo então o motivo do estranho comportamento de Zomar. Torã, meu amigo, como tem passado? Eu confesso que estava preocupado com sua demora, disse o visitante sorrindo enquanto se aproximava. Gargos! Que surpresa o ver aqui! Pela expressão que fez, ficou claro que aquele homem seria a última pessoa que pensaria em encontrar no núcleo. Aqui devo a honra de sua visita. Em seguida, o cumprimentou com uma leve inclinação de cabeça. Mesmo sabendo que Gargos preferia a telepatia para se comunicar, Zomar achou mais prudente deixá-los sozinhos, fechando a porta atrás de si assim que saiu. Muitas coisas passaram pela cabeça de Torã naquele instante, mas nenhuma seria uma boa explicação para fazer Gargos sair do posto que ocupava, deixando as inúmeras obrigações de lado para vir ao encontro dele. Aquilo nunca acontecera antes. Eles haviam se conhecido alguns rams atrás,
numa conferência envolvendo um grupo de acadêmicos e governantes de Artânia. Alguns representantes da Federação, do Poder Supremo e do Ministério estiveram presentes naquele encontro, e Gargos era um dos ilustres convidados. Podia-se dizer que a participação dele causara certo alvoroço nas pessoas que estavam presentes, uma vez que ele raramente comparecia a eventos, ou sequer era visto fora do posto de Gran Conselheiro de Grand. Toran, naquela época, não passava de um mero ouvinte em busca de conhecimento. Ou, pelo menos assim seria, se num determinado momento ele não tivesse se levantado e se dirigido ao Caldral para proferir contra a decadência do sistema núcleo estelar, atraindo todos os olhares ao abordar aspectos relevantes, envolvendo a permanência e não a extinção daquele sistema. Ele, que já era conhecido e respeitado pelos mestres e colegas pela determinação, loquacidade e proeminência, naquele dia também conquistou a admiração das autoridades envolvidas. Gargos soube imediatamente que os próprios olhos não o estavam enganando quando fitou Toran. A sua inteligência, associada aos rams de experiência como conselheiro, não lhe deixava dúvidas de que ali diante de todos estava um verdadeiro líder nato. Toran sempre valorizou muito a amizade entre eles e era consciente de que Gargos às vezes o auxiliava no árduo e solitário caminho que escolhera. Entretanto, por mais contente que estivesse em rever o amigo, se mantinha apreensível com a chegada inesperada dele. Quando chegou, alguém sabia de sua vinda? Se eu tivesse sido informado, não o teria feito esperar, disse Toran sentando-se de frente a ele. Fique em paz. Não faz muito tempo que cheguei e não foi incômodo algum ficar aqui à sua espera. No ambiente externo, a temperatura deste planeta me incomoda um pouco, mas internamente está agradável. Fiquei sabendo que tem ido pouco para Artânia. Pelo visto, continua o mesmo, apenas pensando em trabalho. Confesso que tenho passado a maior parte do tempo aqui. Somos poucos para tantos problemas e o tempo não está ao nosso favor. E pelos últimos relatórios que o Poder Supremo recebeu, parece que a situação se agravou. Desse jeito, não demorará muito para haver um total esgotamento dos recursos naturais, sem dúvida. As mudanças estão ocorrendo rapidamente aqui na Terra e isso vem nos preocupando muito. Às vezes, chego a pensar se este planeta não está recebendo interferências negativas de outras raças. Interessante. Captaram algo no radar? Não, mas de qualquer forma ainda não sabemos se o planeta aguentará tantas transformações. Uma destruição desta magnitude trará problemas a todos nós, mas precisamos crer que haverá uma saída para esta raça e sua morada. Seria um verdadeiro desperdício acabar com todos os recursos naturais existentes nesse planeta por simples incompetência das autoridades, comentou Gargos. E como foi a conferência na Inglaterra? Conseguiram convencê-los? A maioria está favorável, mas ainda existem alguns que querem lucrar um pouco mais com o acordo. Eles ainda se encontram numa fase bem primitiva e materialista, e essa ganância acaba os impedindo de visualizar o que seria bom para todos. E, como sabem do nosso interesse em pesquisar e desenvolver alguns minerais, eles dificultam as negociações, não é mesmo? Isso já era esperado. Acho complicado entendê-los. Sabemos que o despertar da própria consciência é um processo lento, que mexe com muitas estruturas enraizadas, mas a maioria ainda se encontra adormecida, ignorando os apelos que a Mãe Natureza vem fazendo e tratando tudo com muito descaso. É estranho pensarmos que, nesse caminho que estamos percorrendo, são poucos os que sabem para onde estão indo.
O homem se tornou um prisioneiro de seu próprio juízo. Bem, penso que não veio visitar apenas para falarmos sobre a terra. Então, o que o traz aqui? Gargo se posicionou um pouco mais à frente e sorriu assim que se aquietou. Eu fiz questão de ser o portador de uma notícia que a Rams você vem querendo ouvir e somente agora posso lhe dar. Um silêncio quase palpável tomou conta do lugar, enquanto Toran processava aquelas palavras, carregado de uma expectativa incômoda. Não me diga. Exatamente. Você foi promovido para exercer o cargo de comandante das Forças Aeroespaciais. Além do seu histórico exemplar, você também foi muito bem recomendado por alguns líderes da divisão intraterritorial. Sem contar que, se conseguir cumprir todas as etapas do treinamento, você será um dos mais jovens comandantes que já existiram. Toran se levantou imediatamente e se dirigiu ao outro extremo da sala, interrompendo a conexão telepática. Sua mente se conturbara com as mudanças que aquela novidade traria para a própria vida, e Lúcia, naquele momento, não saía de seus pensamentos. Exigindo certo esforço, procurou manter-se sereno, caso contrário, Gargos notaria o descontrole. Voltaram a conversar do jeito tradicional quando Toran, para quebrar aquele silêncio comprometedor, verbalizou as primeiras palavras que vieram à mente. Antes de tudo, gostaria que me dissesse a quem pertencia essa vaga que honrarei em breve. Volforv, respondeu prontamente. Toran franziu o senho tentando desvendar os fatos recentes, que se escondiam atrás daquele respeitado nome. O que aconteceu? Ele se encontra muito debilitado e todos acreditam que o merecido descanso não tardará a vir. Esteve com ele? Sim. E telepaticamente tivemos uma longa conversa, onde pude percebê-lo em paz. E para que você também sinta o mesmo, um leve sorriso apareceu na face cansada dele, quando citei o seu nome como um possível sucessor. Obrigado por me dizer isso, falou meio cabisbaixo. Eu posso adivinhar onde os seus pensamentos estão te levando. Mas tudo parecerá mais justo e límpido se crer que a vida segue seu rumo, como o rio segue seu curso. Acontecimentos passam e pessoas se vão, à mesma velocidade com que os pensamentos se modificam. A voz do conselheiro soou firme, deixando transparecer a vasta experiência com o lado desagradável da vida. Toran ensaiou dizer algo, mas desistiu. E um gesto afirmativo de cabeça foi a única resposta que deu. Gargos, percebendo o amigo pensativo e distante, tentou direcionar aquele diálogo para um caminho mais leve e fácil de seguir. Falaremos agora de seus méritos. A nossa amizade se aproxima de uma década, e sempre que pude acompanhei a trajetória que você traçou em busca deste objetivo. Eu sempre estive ciente da sua dedicação e do seu desempenho. Por tudo isso, eu quis ser o primeiro a parabenizá-lo por mais esta conquista. Ao se levantar, deu alguns passos na direção do amigo. Congratulações! Toran sorriu, tentando aparentar algo que estava longe de sentir. Ele sabia quais condições teria que cumprir para ocupar o novo cargo, e a pior de todas seria deixar o posto de coordenador do NAPE. A segunda pior era que, enquanto estivesse no período de treinamento, não teria autorização para visitar qualquer planeta, inclusive a Terra. Muito obrigado por ter se dado ao trabalho de vir pessoalmente me avisar. Nem sei como lhe agradecer. Por mais tranquilo que tentasse aparentar, não parava de passar a mão pelo cabelo, e esse movimento repetitivo foi o suficiente para que Gargos percebesse que algo o incomodava. O que foi, Toran? Parece mais preocupado do que feliz. Quanto tempo ainda terei como coordenador? Falou subitamente.
Deverá se apresentar o mais rápido que puder no departamento de transferências para legalizar sua nova posição como sucessor ao cargo de comandante. Mas por que? Está me perguntando. Você conhece as regras. Toran sabia que precisaria ter muito cuidado com as palavras naquele momento. E quem deverá me substituir aqui no núcleo? Não precisa se preocupar. Zomar ficará como primeiro coordenador na sua ausência, até encontrarmos alguém, caso ele não esteja qualificado. Não é isso que me preocupa. Confio plenamente em Zomar e no restante da equipe. Então, o que o aflige? Perguntou Gargos. Toran deu alguns passos pela sala antes de responder. Estou envolvido em alguns experimentos importantes e gostaria muito de finalizá-los. Para isso precisaria de um tempo maior. Os segundos seguintes pareceram séculos. Quando Gargos resolveu finalmente falar, Toran já estava a ponto de explodir. Você tem noção do que está me pedindo? O tom de voz soou baixo e distante. Toran somente concordou com a cabeça. Quanto mais falasse, mais poderia se complicar. Depois de ficar algum tempo observando a paisagem pela janela, Gargos voltou a olhá-lo. Tenho certeza de que se não fosse extremamente importante, não me faria tal pedido. Confio em você. E depois de pensar um pouco, concluiu. O máximo que poderei conceder serão 8 dias, não mais que isso. Eu fico grato por me ajudar. Não sei como agradecer. Se precisar de um favor, sinta-se à vontade em pedir. Agora, chega de falar e vá comemorar com os outros. Tenho certeza de que ficarão felizes por você. Você já pretende partir? Não quer ficar um pouco mais para conhecer nossas instalações? Toran estava apenas sendo educado naquele momento. Obrigado pelo convite, meu amigo, mas o dever me chama. Certamente. Até breve. E Gargos desapareceu diante dele, assim que acessou o teletransportador. Toran se jogou no sofá, permanecendo na mesma posição até escurecer. Tanto tempo esperando por aquela notícia. E quando finalmente chegou o grande dia, ele não tinha vontade de comemorar. Num outro momento teria ficado feliz, mas com Lúcia em sua vida aquela mudança não poderia ser pior. E realmente, uma semana seria pouco tempo para convencer alguém a deixar as pessoas que amava e tudo em que sempre acreditara para trás e viver num lugar totalmente diferente com pessoas desconhecidas. Se ao menos ela decidisse ir para a Artânia, aos poucos tudo iria se ajeitando. Mas, se continuar aqui, não poderei vê-la, pelo menos até completar o período de treinamento estendido, e não conseguirei mais protegê-la. Passava das 20 horas quando Zomar bateu à porta do escritório. Entre. Quando viu que ele estava sozinho, perguntou: o que o conselheiro queria com você? Veio dar os parabéns pelo meu mais novo cargo, falou desprovido de qualquer ânimo. Não é o que estou pensando, é? Ele concordou com a cabeça. Isso é excelente. Era tudo o que você mais queria. Toran continuou respondendo com um simples meneio positivo. Então, eu posso saber por que está assim? Perguntou Zomar sem compreender. Pensei que algo terrível tivesse acontecido. Quando entrei aqui, o encontrei desse jeito. Toran olhou na direção dele antes de responder. Eu tenho apenas alguns dias para continuar aqui na Terra e depois não poderei mais voltar por um bom tempo. Não me diga que ficará com saudades de mim. Por essa eu não esperava. Tentou descontrair. O esforço deu resultado e Toran esboçou um leve sorriso. É por causa dela, não é? Ele continuou respondendo com a cabeça, afirmativamente. Não diga que vocês estão juntos. Desde quando? Toran levantou-se e de repente se locomoveu até a janela, onde permaneceu por um bom tempo parado.
apenas observando a noite. Você quer falar sobre isso? Sabe que pode confiar em mim, insistiu Zomar. Nós temos conversado algumas vezes e desde a semana passada ela está ciente de tudo, ou melhor, quase tudo. Já sabe sobre mim, Razek, Moná e Thomas. Eu realmente não esperava que o convívio entre vocês estivesse nesse ponto. Estou surpreso. Turan se manteve calado na mesma posição e Zomar, querendo aniquilar o terrível silêncio, criou coragem e perguntou o que tanto queria. Ela sabe o que você sente? Indagou receoso. Turan virou-se para olhá-lo. Sim. E? Ela não pretende sair daqui. Foi ríspido ao falar. Isso não é nada bom. Ele voltou a se aproximar de Zomar. E as chances de vê-la num futuro próximo são praticamente nulas. É isso que está me deixando assim. Entende agora? Daquela vez foi Zomar que movimentou a cabeça concordando. E qual foi a reação dela quando soube de Artane e de sua origem? No início não acreditou, mas aos poucos viu que eu não mentiria sobre um assunto tão sério. No fundo, ela percebia que havia algo diferente em mim, mas não sabia o que era. Entendo. Se eu tivesse mais tempo para convencê-la a ir, mas 8 dias não são nada. Eu realmente não sei o que fazer. Turan, você seria capaz de desistir do sonho de se tornar um comandante das forças aeroespaciais para ficar com ela? Se desistir, resolvesse esse impasse, certamente o faria. Mas você sabe que mesmo que renunciasse ao cargo, eu não continuaria mais aqui como coordenador. Seria transferido para outro planeta ou até dispensado, em último caso. Realmente a situação não poderia ser pior. O melhor a fazer agora é expor tudo. Quem sabe ela não pensa melhor e volta atrás na decisão. A minha esperança era exatamente essa. Precisava apenas de um tempo maior. O silêncio se estendeu um pouco mais, até ser quebrado novamente por Zomar. Eu também passei para avisar que estou indo daqui a pouco para Artânia e voltarei em 3 dias, trazendo a N2.4.5. Ai, que ótimo! Os novos detectores estão fazendo muita falta aqui. E você, precisa de algo mais? Não, obrigado. E lembrando-se de algo importante, complementou. Já preparou a explanação que irá fazer no encontro dos 3 segmentos? Sim, fique em paz, que já organizei tudo. Então, boa sorte, enfatizou Turan. Não esqueça que Cal acabou de assumir o posto no labirinto e Sorai estará por perto se precisar de ajuda, concluiu Zomar ao se aproximar da porta. Até breve. Entretanto, Turan o abordou antes que saísse. Zomar virou um pouco a cabeça para trás, para que pudesse vê-lo. Desde quando sabia? Zomar pensou um pouco antes de responder. Desde o início. Sempre esteve nítido em suas feições, só que você não via. Em seguida saiu, deixando Turan sozinho com os próprios conflitos. Lúcia acordara esperançosa naquele dia, pensando que Turan apareceria a qualquer hora. Mas estava quase anoitecendo e nem sinal dele. O dia amanhecera chuvoso e ela ficara em casa preparando alguns relatórios da empresa. O difícil foi se concentrar, mas procurou se esforçar para não errar nenhuma informação. Por várias vezes pensou em ligar, mas não se sentia muito à vontade. Tinha receio de atrapalhar o trabalho dele. Depois que saiu do banho naquela noite, falou um pouco com a mãe, respondeu algumas mensagens no celular e atualizou as redes sociais, mas nada acalmou a ansiedade que sentia. Era quase meia-noite quando foi para a cama. Não se sentia cansada, mas também não aguentava mais ficar esperando. O domingo amanheceu sem chuva e Lúcia, sem pensar 2 vezes, se arrumou para correr no taquaral. Estar em movimento é sempre melhor
do que ficar parada esperando que aconteça algo, pensou ao se dirigir até o parque. O ar fresco da manhã só vai me fazer bem. Com certeza é disso que estou precisando. Por conta dos últimos acontecimentos e pelo excesso de trabalho, Toran estava há quase 2 noites sem dormir. Mas, mesmo esgotado, precisava vê-la o mais breve possível. Assim que conseguiu algumas horas livres, se ausentou. Quando se materializou no 8º andar e percebeu que ela não se encontrava no apartamento, abriu a porta e entrou. A princípio ficou preocupado, mas depois que viu a cama desarrumada e a xícara de café sobre a pia, constatou que Lúcia não estava fora de casa há muito tempo. O jeito seria esperar. Toran estava exausto, e o silêncio absoluto somado ao cansaço físico fizeram com que ele dormisse assim que se recostou nas almofadas, concentradas num dos cantos do quarto. Lúcia deixou a bolsa em cima da mesa junto com a chave do carro e foi rapidamente tomar um banho. Não gostava de se sentir suada e grudenta. Realmente a espuma perfumada envolvendo a pele e a sensação da água caindo por todo o corpo eram sempre muito relaxantes e prazerosas após uma atividade física, e o frescor do hidratante dava um toque final de bem-estar. Em seguida, se enrolou na toalha macia e felpuda, que mais parecia um carinho, e passou a mão pelo espelho embaçado antes de desembaraçar o cabelo, com um velho pente de dentes largos. O vapor do banho somente foi amenizado quando abriu a porta do banheiro e seguiu lentamente em direção ao quarto. Paralisou ao vê-lo deitado entre as almofadas, se mantendo imóvel, enquanto processava aquela rara imagem, duvidando se os próprios olhos não estavam lhe pregando uma peça. Um suspiro interrompeu os pensamentos caóticos e os batimentos cardíacos somente se normalizaram quando se refez da surpresa e constatou que ele apenas dormia. Lúcia nunca fora dramática, e muito menos paranoica, mas era compreensível que, por estar vivendo uma fase de grandes revelações e mudanças, o lado calmo e sereno dela estivesse no limite, caminhando à beira de um precipício. Além do mais, ainda não se acostumara com a facilidade de Toran em aparecer e desaparecer, tanto da casa como da vida dela. Quanto tempo ele deve estar esperando? Não pode ser muito, não faz nem 2 horas que estou fora. Que raiva! Eu não deveria ter saído. Ela não sabia o que fazer. Ao mesmo tempo em que ansiava por tocá-lo, também não queria acordá-lo. Ele parecia fatigado, mas continuava lindo, e ela não se cansava de admirar aqueles belos traços. Depois de alguns minutos, não resistindo mais, ajoelhou-se ao lado de Toran sem fazer barulho e se inclinou sobre ele, depositando um suave beijo nos lábios. E quando pensava em se levantar, inesperadamente ele se virou na direção dela, fazendo com que se desequilibrasse. Em seguida derrubou-a, passando o pesado braço por cima dela. A respiração tranquila dizia que ainda dormia, e Lúcia não conseguiu mexer 1 milímetro sequer. Estava paralisada e aprisionada, e portanto decidiu esperar um pouco enquanto pensava no que fazer. Por fim achou melhor sair bem devagar. Tentou afastar primeiro uma perna e depois a outra, mas aquele processo somente fez com que a toalha saísse do lugar, abrindo uma fenda na altura de uma das coxas. Ótimo, perfeito, que brilhante ideia. O que ele vai pensar se acordar e me ver desse jeito? Eu vou morrer de vergonha. Enquanto procurava uma saída para aquela situação constrangedora, Lúcia não percebeu que os próprios pensamentos o acordaram. Toran, tentando prolongar ao máximo aquele momento juntos, continuou com os olhos fechados, deixando apenas que os outros sentidos agissem. Ela cheira a pêssegos, que delícia, pensou, prendendo-a com mais força. Ele não vai entender nada se me encontrar de toalha aqui. No mínimo vai achar que sou oferecida, e com razão.
Será que as mulheres de Artânia são provocantes e sensuais? Espero que não. E a tal de Adrina? Não acharia ruim saber que ela tem um monte de verrugas e um narigão. Mas, se isso fosse realmente verdade, ele não teria ficado tanto tempo com ela. Será que ele já teve outras namoradas ou ela foi a única? Eu queria tanto saber mais sobre a sua vida, suas preferências. Eu prefiro as morenas, sussurrou, estreitando-a ainda mais nos braços. Lúcia o encarou perplexa, enquanto ele abriu os olhos e sorria. Torã procurou esquecer o real motivo que o levara até ela e se permitiu aproveitar a situação hilária que estavam vivendo. Ele adorava vê-la sem jeito, envergonhada. Eu não acredito que estava ouvindo tudo. Você me paga, Torã. Tentou acertá-lo com pequenos golpes, mas foi tudo em vão. Você não tem esse direito. Você sabe que não consigo evitar. Eu estava realmente dormindo, mas você me acordou quando se aproximou e começou a pensar um monte de coisas. E você queria que eu não pensasse em nada? Saiba que sou um ser pensante. Ainda bem. Fico aliviado em constatar que não me apaixonei por uma ameba. Lúcia não sabia se ficava feliz por ele ter se declarado daquele jeito ou brava pelas provocações. Acabou decidindo pela primeira opção. Repete o que disse sobre a ameba? Ele definitivamente adorava irritá-la. Ela bem que tentou ficar séria, mas depois daquela resposta não teve como não sorrir. Não, seu bobo, sobre a outra coisa que falou. Ando muito esquecido ultimamente, você precisa me ajudar a lembrar. Lúcia, num instante, começou a beijá-lo suavemente por todo o rosto. E Torã fechou os olhos, pensando na saudade que sentiria de cada beijo recebido. Isso ajudou? Muito pouco, quase nada, murmurou ainda sem olhá-la. Lúcia mantinha um controle superficial. O coração acelerado, frio na barriga, os arrepios na coluna e a respiração começando a ficar ofegante eram apenas alguns dos sintomas que estava apresentando desde o momento em que o vira, e tudo triplicou quando finalmente o beijou. Já no início o beijo se intensificou, tornando-se inebriante. Mas ela logo percebeu que havia algo diferente em Torã. O modo como correspondeu beirava o desespero. Lúcia bem que tentou diminuir a intensidade, mas ele não percebeu, e aquilo a preocupou. Torã, elevou um pouco a voz, chamando a atenção dele. Torã, olha para mim. Ele obedeceu. Ela a paralisou. A forma com que a olhou não deixou dúvidas de que havia algo errado. O que está acontecendo? Disse com a voz abafada. Ele não respondeu, e a ausência de palavras não fez diferença. Torã a soltou dos braços e virou o corpo para observar o teto do quarto. Tem algo te preocupando e eu quero saber. Por favor, diga o que é. O som de uma respiração profunda chegou até ela. Aguardo na sala para conversarmos, disse quando se levantou e saiu.